bem com vocês? Boa tarde, estou passando aqui para gravar um vídeo a respeito do questionamento que eu fiz a respeito dessa matéria, dessa notícia, que um relacionamento de um jovem de 17 anos com uma jovem, com uma adolescente de 13 anos, se seria estupro ou se seria um namoro precoce. A maioria respondeu que acha que é um namoro precoce. Muito embora alguém tenha falado sobre o crime de estupro e alguns disseram que não conseguem ainda opinar sobre isso, que não tinham opinião formada. Eu quero trazer algumas questões legais aqui relacionadas ao direito penal, obviamente, algumas questões jurídicas a respeito desse fato. Ora, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês já sabem que o menor de idade, o menor de 18 anos, pela nossa legislação, ele é inimputável. Então, ele não responde por crime algum. Então, a própria notícia já está aí equivocada. Até a própria pergunta que eu fiz já está equivocada, porque, em hipótese alguma, uma pessoa, um menor de 17 anos, pode responder pelo crime de estupro. Ele é menor, então ele vai responder por ato infracional análogo ao crime de estupro. Mas é ato infracional, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não do Código Penal. Essa é a primeira observação que eu faço com vocês. A segunda observação é o seguinte: antes da lei de 2009, nós tínhamos dois crimes no Código Penal: o estupro e o crime de atentado violento ao pudor. Os dois crimes exigiam violência e grave ameaça. Só era possível praticar esses dois mediante violência e grave ameaça. Só que a lei falava, em uma das hipóteses, que se a vítima fosse menor de 14 anos, presumia-se que havia essa violência e essa grave ameaça. Com isso, surgiu-se muitos questionamentos. Falar, poxa, essa presunção é absoluta ou ela é relativa? E se a vítima concordar? Imagina um adolescente ou uma adolescente de 13 anos concordar em ter relação sexual. Como que eu vou presumir uma violência? E isso gerou muitos debates. No entanto, a partir da lei em 2009, houve a introdução do crime de estupro de vulnerável, lá do artigo 217-A do Código Penal. Dessa forma, a lei foi clara. Veja só o que diz o Código Penal. Vamos ler como que passou a relatar o Código Penal no artigo 217-A. Diz assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Ponto. Vejam, ele não mais diz que se presume. Aqui não se presume nada. O legislador foi objetivo. Ele fala ter conjunção carnal, ter relação sexual, qualquer ato libidinoso, com menor de 14 anos. Não fala que tem ou não a anuência dele, a permissão, se ele já teve. Inclusive, para não deixar nenhuma dúvida, o próprio legislador, no parágrafo 5º, diz o seguinte, ó, a pena prevista aqui no artigo 217, no caput, e nos parágrafos seguintes, aplicam independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. É exatamente esse que já teria sido, que já vinha sendo, melhor dizendo, o entendimento do STJ. Inclusive, nós temos súmula nesse sentido, falando que pouco importa se a pessoa, o menor de 14 anos, a menor de 14 anos já teve experiência sexual anteriormente, pouco importa o consentimento dela, pouco importa se ela tem experiência sexual, pouco importa se casa com ela depois. Esse era o entendimento. E hoje ainda continua sendo. Para a lei, como vocês viram aí, para o artigo 217-A do crime de estupro de vulnerável, não há que se falar que, olha, não, mas a idade entre as vítimas é próxima, não, ela consentiu. Não. De forma objetiva, certa, uma presunção absoluta aqui, nós temos para proteger a infância, a juventude, evitar a sexualização precoce. O Código Penal, o legislador escolheu que a menor de 14 anos não poderia praticar ato sexual em nenhuma hipótese, sendo que, caso pratique, o outro responderia, por crime de estupro de vulnerável, se for maior de 18 anos. Se menor de 18 e maior de 12, responderia aí pelo crime, pela
ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Então, essa é a resposta hoje em dia, juridicamente falando. Não adianta questionar com relação ao consentimento, à experiência sexual anterior. A lei não abre para essa possibilidade. No entanto, o que nós temos aí na notícia é uma decisão judicial. O juiz analisou um caso concreto e falou, não, aqui teve consentimento, eles namoravam, formaram família, tiveram filhos, então não há por que aqui punir esse adolescente de 17 anos. Gente, isso não é novidade. Nós já tivemos outras decisões nesse sentido. Inclusive o próprio STJ, que editou aquela súmula anterior, ele tem decisões fazendo distinguish, ou seja, uma distinção com relação ao caso concreto. Se o caso concreto for bem específico, pode deixar de ser aplicado o crime de estupro de vulnerável. Explico. No caso, esse caso da notícia, ocorreu em algum estado aqui do Brasil, se não me falha a memória, em São Paulo, eu não sei detalhes, mas o do STJ, que chegou ao STJ, ele teve a mesma decisão, eu me recordo. No caso específico, que o STJ decidiu também que não seria crime, eles começaram a namorar um rapaz, um jovem de 19 anos, com uma menina, né, com uma adolescente de 13 anos, tiveram relação sexual, o namoro foi aprovado pelos pais, a relação sexual foi consentida, casaram-se, foram morar juntos, tiveram um filho e anos depois o rapaz foi processado pelo crime de estupro de vulnerável. O que o ministro, foi até o ministro Reinaldo da Fonseca, ele falou o seguinte, olha, o crime de estupro de vulnerável continua, a norma é objetiva, mas analisando o caso concreto, cabe fazer uma distinção, cabe fazer uma análise aqui. Por quê? Ora, se eu punir nesse momento, se eu aplicar, a pena é alta, estupro de vulnerável, 2 a 15 anos de prisão, 8 a 15 anos de prisão, se não me falha a memória. Então, veja só, pelo menos 8 anos de prisão, e o ministro fala, poxa, aqui eu vou destruir uma família. Já é uma família formada. A pena aplicada, a condenação, ela é muito superior, muito maior, ela vai trazer malefícios ainda mais do que o próprio bem jurídico que se quer proteger, que seria ali a dignidade sexual da vítima. Então ele fala, não é possível agora, tempos depois, já destruir um casamento, destruir o próprio direito constitucional da criança de crescer com o pai. Destruir uma família não só no aspecto casamento, mas sim no aspecto também com relação à manutenção. O rapaz era o único que trabalhava e sustentava a família. Então o ministro ponderou isso, olha, ele é o único que trabalha, ele sustenta a família. Vou destruir. A mulher, a menina, não quis que ele fosse processado, não quer a sua prisão, relatou que foi tudo consentido, formaram família, têm filhos, têm uma unidade familiar, simplesmente, cegamente vir aplicar o direito penal aqui não é razoável. Então fez-se essa distinção. Então essa é a hipótese que é possível que não seja considerado estupro de vulnerável. Uma outra informação que eu queria falar com vocês é que, considerando a idade aí, fala que o rapaz tem 17 anos e a mulher 13 anos. Tem uma teoria que chama exceção Romeu e Julieta. Diz que quando a idade entre autor e vítima, nesses casos, é muito próxima, não há crime, porque os dois estão ali na sua descoberta sexual e tudo mais. Olha, em alguns países, até o direito norte-americano, mais ortodoxo, aplica sim essa exceção, mas a nossa jurisprudência não concorda. No Brasil não há isso. Disse exceção de Romeu e Julieta porque na época, né, escrito aí aquele romance de Romeu e Julieta, ela tinha 13 anos e o Romeu tinha 17 anos. Então se fala, olha, a teoria fala isso, né? Se a diferença for entre menor que 5 anos, entre 5 anos, não se aplica. Então seria ali de 13 aos 18, mais ou menos, não se aplica ao maior de 14 anos, crime de estupro de vulnerável, porque ele também está no ato de descobrimento, porque a idade entre autor e vítima é próxima.
tá? Então essa análise aqui eu fiz considerando que houve consentimento do adolescente de 13 anos. Porque se não há consentimento, não há que se falar aí, né, em fazer essa distinção, não há que se falar em exceção de Romeu e Julieta, ok? Então, são esses os pontos aí que precisa ser trabalhado com relação a essa notícia que a gente leu. O primeiro deles é que não é crime de estupro. Como ele tem 17 anos, é ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Segundo ponto é que a lei não deixa margem para abertura. Olha, não importa se namora, se já tem experiência sexual, nada disso. A lei fala, sexo com o menor de 14 anos é estupro de vulnerável. Mas, em alguns casos bem específicos, como eu relatei aqui, é possível afastar, sim, a ocorrência desse crime. Ok? Um abraço e até a próxima.